Bênçãos, almas queridas, almas benditas do signo de Capricórnio. Olha eu aqui com o baralho, baralhando para você, para a gente falar sobre o mês de abril. Não se esquece, mês de abril a gente tem a situação do coronavírus, né? Eu fiz um vídeo especificamente falando sobre o coronavírus. Então é interessante você ver, você assistir para você entender inclusive esta previsão, porque o outro ele dá uma noção do que o coronavírus vai interferir nos signos, entendeu? Então eu vou deixar aí nos comentários, vai ter o link do vídeo para você assistir, que é até interessante que você assista lá antes de assistir aqui, tá bom? Mas vamos aqui as previsões para você e vamos lá. Primeiro assunto que já saiu para você, hein, Capricórnio? Área da saúde. Favor prestar atenção. Sabe por quê? Eu sinto uma energia em você, Capricórnio. Primeiro, dá mais atenção especial a tudo aquilo que é relacionado à área das vistas, tá? Não necessariamente, por exemplo, o grau. Perdendo visão, ganhando visão, não necessariamente isso. Mas tudo aquilo, por isso que eu falo muito quando sai essa configuração aqui de cartas, de questões também ligadas à tontura, tudo aquilo que afeta a visão, sabe? Às vezes a pessoa apaga. Você pode sentir um pouco no decorrer do mês de abril, essa região aqui com mais atenção, tá? Então, às vezes pode te dar um pouco de tontura no decorrer do mês de abril. Alguns podem ser que cheguem a desmaiar, mas aí é só você ter os devidos cuidados, entendeu? Mas isso daqui tá dando um certo alerta. Se você já tem algum problema de visão, muita atenção, porque eu vejo como se houvesse aí essa tendência a danificar ainda mais, um pouco mais a sua visão, e eu vejo como se você tivesse que passar por um tratamento que aí ele fosse prolongado, entendeu? Ele fosse prolongado. Então presta um pouco de atenção com relação a isso, porque traz essa energia aí para você. Em situação de coronavírus, olha, não tá me saindo nada em específico. Tome aí os seus cuidados, tenha as suas devidas cautelas, mas o que está alertando mais é essa questão ligada principalmente à visão, né? E essa situação de você ter que observar mais isso, tudo aquilo que possa afetar direto ou indiretamente a sua visão. Então presta atenção. Às vezes, por exemplo, se você é diabético, a gente sabe que muitas vezes a diabetes afeta a visão, então fica ligado a isso também se você tem coisas nesse sentido. Porque a primeira área que me marca é essa questão para você, tá? Aqui fala assim de você, é um mês. Lembrando, gente, essas previsões elas são válidas para ascendente, lunar, solar e Vênus. Marte é interessante para você conferir coisas de saúde, tá? Então, é preciso que você confira os seus demais, não se baseie puramente no seu signo principal, tá? Que nem sempre ele é o que está mais afetando a sua vida. Tudo depende dos planetas. Quando os planetas eles estão transitando em cima de um signo que você tem, aquele signo começa a ter mais importância na sua vida naquela fase, entendeu? Aqui fala de você tendo questionamentos a respeito de circunstâncias financeiras, né? Com respeito ao seu próprio conforto, mas eu também vejo preocupações em honrar com documentos. Esses documentos podem ser que sejam dívidas, pode ser que sejam compras, podem ser que sejam até mesmo vendas, mas eu vejo uma questão financeira ligada aí nessa situação. Eu vejo você com dificuldade de saber como administrar o seu dinheiro, entendeu? E como administrar a sua vida financeira. Vejo aí essa tendência, principalmente porque aqui me fala assim de algum gasto que você vai precisar ter, algum gasto inesperado,
no mês de abril que vai te colocar um pouco em dúvida. Vou por aqui, vou por ali, o que eu vou fazer? Então traz um certo desconforto para você no mês de abril a nível financeiro, tá? Diz que é um mês que você tende a ter mais ansiedade também, viu? Ansiedade, mas quando eu digo ansiedade, e é engraçado, porque traz aqui uma certa ansiedade, um certo desejo por extravasar. O que é isso? Talvez por conta também dessa época de coronavírus, tudo mais, você se sinta mais apertada, apertado assim fisicamente, né, não podendo ir a muitos lugares, porque eu vejo como se houvesse dentro de você, sabe, uma ansiedade de eu preciso respirar um ar novo, eu preciso circular por locais novos, diferentes, mais abertos, mais arejados, sabe como se isso te trouxesse uma certa aflição? Eu sinto também isso dentro de você, tá? Mas eu acredito que não só você, muitos outros signos certamente vão passar por essa situação, porque isso tem a ver também com a época que o mundo passa, a época que o mundo vive, tá bom? Ah lá, questão judicial. Olha, aqui fala assim, questão judicial. Aqui fala assim de situações travadas judicialmente para quem tem problemas judiciais que vão exigir mais discussão, mais diálogo entre as partes para resolver situações complicadas que tem como encontrar um meio termo, tem como encontrar uma solução. Eu não vejo a situação se resolvendo já no mês de abril, não vejo isso para você. Mas eu vejo assim, tenta muito o diálogo, a conversa, cuidado, não fica criando muito embate dentro das questões judiciais, porque senão você não vai a lugar nenhum, viu? Porque aqui fala assim que tem que haver uma conversa entre as partes. Independente de se vai ter fórum aberto, não vai ter fórum aberto por causa dessas questões de coronavírus, porque mesmo assim, esse diálogo, eu sinto que esse diálogo ele não tem tanto a ver com o juiz, com essas coisas, ele tem mais a ver com a outra parte, ou seja, você procurar conversar um pouco mais diretamente com a pessoa com a qual você está tendo esse processo, né? Então presta atenção com isso, porque é como se houvesse, principalmente neste momento, porque como a gente está num momento já difícil, o Brasil tudo difícil, dependendo de qual for a sua situação, você consegue até apelar um pouco aí a situação por conta de toda essa reviravolta que essa situação no Brasil trouxe por conta desse vírus, né? Aqui tá saindo para mim locais de apoio. Então, locais de apoio não tá me saindo especificamente o que. Pode ser que seja hospital, ou pode ser que seja um consultório, como por exemplo psicólogo, psiquiatra. É como se fosse um local de apoio em que você. Eu vejo muitas pessoas do signo de Capricórnio tendo que ir a um local de apoio. E nesse local de apoio tem uma espécie de uma autoridade, né? Aí o que é autoridade? Às vezes pode ser um médico, às vezes pode ser como eu disse, um psicólogo, pode ser alguma coisa assim, que vai te dar instruções. Eu vejo muita gente do signo de Capricórnio indo fazer exames, viu? Muita gente indo fazer exames. Inclusive, se você estiver pensando em ir ao médico, é provável que quando você for, se for no mês de abril, que esse médico acabe te recomendando exames. Porque traz muito essa energia, um local de apoio em que por lá você vai ter que passar por algum exame, entendeu? Traz essa energia. A autoridade de lá de dentro vai te recomendar algum exame. Eu acredito que é questão médica mesmo, tá? Então já vai prestando atenção nessa situação. Aqui me sai uma situação a nível amoroso, mas já já a gente aborda melhor esse assunto, tá?
Então, aqui sai, e aí você tem que prestar um pouco de atenção nisso, viu, Capricórnio? Porque aqui sai como se você tivesse uma certa preocupação, uma certa postura emocional. Você tende a ter o seu emocional um pouco abalado no mês de abril, tá? Então presta atenção com isso, porque eu vejo como se você tem a ver com um pouco dessa questão emocional que eu falei agora há pouco, né? Essa questão de você ter uma certa ânsia por querer liberdade. Eu vejo muita gente do signo de Capricórnio se sentindo assim encolhido, recolhido, mas eu acredito que isso é por conta também desse período de recolhimento devido ao vírus, né? Mas traz muito essa energia dessa ânsia, né? Como se você fosse um dos signos que mais penasse aí com essa questão de ter que se recolher, de ter que não poder ir a determinados locais, interagir com determinadas pessoas. Eu acredito que você vai ser um dos signos que mais que mais vão passar por essa situação, entendeu? Aqui tá falando assim, ó, presta um pouco de atenção. Isso daqui eu até acho um pouco comum, tá? Eu acho que você não precisa nem se preocupar. Porque aqui sai. J- é, Como que eu posso explicar melhor, né? Presta um pouco de atenção com a sua família, porque aqui fala assim de pessoas que influenciam de forma negativa familiares seus, tá? E aí aqui eu vejo como um homem, ou seja, um homem da sua família sendo mal influenciado por uma outra pessoa, tá? E gerando mais um pouquinho de turbulência dentro do relacionamento familiar seu. Então presta um pouquinho mais de atenção com isso porque está trazendo essa energia para você, tá bom? Filhos, vamos ver aqui. Olha só, para filho tudo de bom, viu? Você que é Capricórnio, tem filho, filho ou filha, se você tem mais de um filho, pode ser que geralmente essa energia está falando com um filho em específico e não com todos, tá? São raros os casos que está se falando de todos. Aqui traz uma energia de filho de mais aproximação, de mais vínculo, de mais sintonia. É um período assim que você pode sentir que o seu filho fica até um pouco mais obediente, tá? Eu vejo assim uma certa obediência querendo te agradar, querendo te trazer assim um certo prazer, uma certa alegria. Sabe, como se houvesse essa preocupação, principalmente se você tem filhos maiores. Se você tem filho menor, mesmo assim você pode sentir que nesta fase sua criança pode ficar um pouco mais obediente, querendo de alguma forma te agradar, né? Repara nisso e usa isso ao teu favor, tá bom? Traz essa energia favorável. Bom, vou aqui embaralhar mais cartas para trazer mais previsões para ti. Não se esquece, deixa aquele like abençoado aí para me incentivar a continuar com as previsões para você. E também se inscreve no canal, que assim é mais difícil de você perder as previsões, porque eu posto muitas previsões aí para te orientar e para falar um pouco mais sobre o seu futuro, né? Vamos lá? Vamos lá. Então, olha, aqui sai uma questão um pouco ligada à área de amor. Eu já vou falar já, apesar de que eu tenho muito para falar de amor no final do vídeo, mas eu já vou falar já porque isso não é tão importante. Ah, aqui sai assim a outra pessoa, se você já se relaciona, sai a outra pessoa empenhada em, em se aproximar de alguém intelectual. Aqui tá falando assim, pessoa querendo se aproximar de alguém intelectual. Aí, como a mensagem sai sem muita especificação, esse intelectual pode ser que seja um médico, pode ser que seja um advogado, mas eu vejo a pessoa amada sua empenhada a se dirigir a alguma
pessoa, alguma autoridade, alguma figura de autoridade, entendeu? É isso que sai aqui para mim. Aqui sai você tendo mais preocupações do seu convívio com filhos, né? O seu contato com filhos. Sai algumas pessoas pensando em gravidez, algumas pessoas pensando em gravidez. Pode ser que seja você querendo gravidez ou pode ser que seja você querendo se planejar a respeito de gravidez. Mas traz aqui esse planejamento, esse pensamento dentro aí da sua cabeça. Se você já tem filhos, né, e já não é mais da sua intenção de ter filhos, já tem mais uma certa idade, isso daqui pode só simbolizar preocupações com filhos, mas eu não vejo assim coisas, pelo menos por enquanto, não me alerta nada muito negativo a respeito de filhos. São mais pensamentos, de querer mais proximidade, de querer mais contato. E esses pensamentos eles tendem a diminuir no decorrer do mês, porque lembra que eu acabei de falar que com respeito a filhos, você tem mais facilidade de criar mais vínculos com seu filho, com sua filha, entendeu? Novamente aqui sai questão judicial para você prestar atenção, porque fala de divergência no diálogo e o que o diálogo é o melhor meio de você conseguir avanços, tá? Eu sinto para te dizer aqui, cuidado, não seja aquela pessoa que deixa para resolver tudo à frente do juiz, né? Então, assim, chama a pessoa no particular, se você puder, conversa um pouquinho com ela, esteja aberta a ouvir essa pessoa, entendeu? E para você conseguir gerar uma situação melhor entre vocês, para que quando você chegue ao júri, à jurisprudência, você já tenha isso mais esclarecido, entendeu? Porque diz que isso vai trazer benefício para você. Isso pode trazer benefício para você. Então, diz assim que você pode estar descontente neste mês com alguma parte da sua casa, mas é descontente com situações de decoração, né? É como se alguma parte da casa, às vezes parede desbotando, às vezes alguma parte assim que está, entre aspas, perdendo a beleza da sua casa e você acaba prestando um pouco mais de atenção com isso, entendeu? Aqui sai uma questão a respeito de amor, que já já também eu te falo. Vejo aqui você passando uma certa limpa, fazendo uma limpeza, um reajuste em questões e circunstâncias ligadas a familiares, mas aqui eu vejo como se fosse o seguinte: alguns familiares, algum familiar seu, é como se você reorganizasse a sua forma de lidar com esse familiar, tá? Para criar um clima melhor. No fim das contas, esse reajuste ele favorece. Então eu vejo uma mudança de comportamento com algum familiar em específico, que então vai facilitar para você mais união. Então aproveita isso, tá bom? Porque de certa forma vai assim, até mais ou menos as 2 primeiras semanas do mês, você pode sentir uma situação um pouco desconfortável, tá? Com respeito a familiares. Tanto porque eu já falei para você que eu vi aqui uma energia de alguém influenciando um familiar que pode gerar um pouquinho de tumulto dentro aí das relações familiares suas. Mas essa parte aqui também fala um reajuste que vai ser feito, ou seja, uma alteração que vai ser feita, que depois isso vai gerar mais harmonia dentro da família, tá? Então aproveita aí. Olha, aqui fala assim de um passeio que vai ser desmarcado, né? É uma viagem ou um passeio que vai ser desmarcado
por não conseguir ir, né? Por não ter como ir. E eu vejo como se alguém impedisse. Pode ser que seja o governo impedindo de você ir até algum lugar que você se planejava ali no mês de abril, que você gostaria de ir ao mês de abril, mas parece que alguém trava, alguém bloqueia isso e por isso que não se torna possível, entendeu? Aqui fala assim que você tende a pensar um pouco mais na espiritualidade, fala assim que a espiritualidade vai te dar dicas de prosperidade. Quando se fala prosperidade, eu não estou falando só do sentido financeiro, não. A prosperidade ela afeta várias áreas. A prosperidade ela é como se fosse crescimento, vamos dizer assim, bonança. Aí você coloca essa palavra bonança. Existe bonança financeira, bonança de saúde, bonança de família, né? Então é como se você tivesse uma luz no fim do túnel. Apesar de haver um certo questionamento, lá no começo do vídeo eu falei de questionamentos a respeito de dinheiros, de um gasto a mais que você vai precisar de ter, um gasto imprevisto. Mesmo e atenção, porque quando se fala de um gasto imprevisto, a gente já está vendo o rumo do Brasil, e eu já até falei no vídeo lá sobre Capricórnio, a gente já está vendo que o rumo do Brasil é um rumo mesmo em que a gente vai ter que ter mais gastos do que o necessário. Só que quando sai isso aqui, é porque vai ser além disso. Então se prepare ainda mais, porque já tem aquilo que já está previsto, a gente já está olhando, a gente já está vendo que a situação do Brasil já está mais ou menos, né? Então, é fora disso, é além disso, é um imprevisto além disso, porque isso já é um imprevisto, se a gente considerar um tempinho para trás que não estava havendo um planejamento a respeito disso, isso eclodiu no mundo de uma hora para outra, né? Então, é um imprevisto além desse, porque isso já está previsto, agora já está previsto, né? Mais, entre aspas, um imprevisto, né? Então, presta atenção com isso. Então, aqui fala assim que pode chegar para você algumas notícias que te deixem preocupada, preocupado, tá? Aqui fala assim de notícias que te preocupam, mas também isso deve afetar muita gente porque a gente está recebendo um calhamaço, né, de notícias, então isso realmente é algo que vai afetar vários signos, né? Mas cuidado porque eu vejo que você tende a passar por mais preocupações do que os outros, do que muitos outros signos. Tanto nessa sensação de se sentir preso, que eu já falei, se sentir presa, que eu já falei desde o começo do vídeo, né? Quanto agora também quanto a notícias preocupantes, né? Como o Capricórnio é um signo que gosta de ter tudo muito planejado, muito organizado, muito previsível. É um signo que não costuma gostar muito de surpresas, geralmente gosta das coisas de um jeito mais previsíveis, né? Então, isso acaba afetando mais o Capricórnio, porque o Capricórnio gosta de se planejar a médio e longo prazo. E como a situação está difícil de se planejar a médio e longo prazo, isso pode trazer uma certa aflição no seu interior, tá? Então é totalmente compreensível o porquê desse, entre aspas, dessa preocupação capricorniana. Não só você, mas os signos de terra tendem, né? Touro e Virgem também tendem. Se você tem muito Touro ou Virgem aí entre os seus outros signos, aí isso tende a estar mais acentuado na sua vida também, tá bom? Bom, vamos falar de amor? Sim, sim. Lembra que eu falei uma questãozinha da pessoa amada, para quem já tem pessoa amada, que vai, é como se ela estiver tentando o contato com alguma autoridade, estou tentando entrar em contato com fulano para me trazer orientações, não estou conseguindo. Você pode ter certeza que no mês de abril ela consegue. Porque é como se ela realizasse algum contato importante com alguma autoridade. Aí quando eu falo autoridade, pode ser autoridade política, pode ser autoridade médica, pode ser autoridade acadêmica, né? Uma pessoa, um mestre, um doutor dentro aí da faculdade, universidade, enfim.
mas traz essa facilidade em ter um contato que no fim das contas ele é positivo, porque gera uma sintonia e gera um auxílio. Eu vejo essa autoridade auxiliando a pessoa amada, entendeu? Auxiliando principalmente em termos de informação, não é nada muito prático não, mas é mais informativo e instrutivo, tá? É, vamos lá. Vamos para quem já se relaciona. Você passa por um período de preocupações financeiras, né? Isso vai ocupar mais a sua cabeça do que propriamente assuntos muito emocionais. Fora isso, tem a questão de que se você se relaciona, principalmente se você se relaciona e mora com a pessoa, você tende, você tende a enjoar de ficar com a pessoa, de ter muito convívio, porque o seu convívio então vai ser mais intenso com a pessoa amada nesse período de abril que existe, que a gente tem que limitar os locais que a gente frequenta, né? Então, obviamente, vai limitar a quantidade de pessoas que a gente interage, com as quais a gente interage. Eu falo a gente, tá? Mas eu não sou de Capricórnio, que às vezes por conta de eu falar a gente, que eu tenho esse costume, as pessoas confundem muito qual que é o meu signo, porque eu falo assim quase todos os vídeos de quase todos os signos. Mas é mania mesmo. Então você tende a passar por essa situação de uma certa aflição e, ao mesmo tempo, também se preocupar mais com os assuntos financeiros e cansar um pouco da pessoa. Você pode passar por essa situação. Você vai ter aí que prestar um pouco mais de atenção ao seu emocional, aquilo que você puder fazer para melhorar o seu emocional, ler livros sobre questões emocionais, questões psicológicas, né? Procurar ter, por mais que você tenha que ter um convívio mais forte com a pessoa, procura ter algumas pausas de recolhimento para você ter mais sanidade mental. Tá bom? É, porque aí eu vejo você assim cortando um pouco a pessoa. Eu acredito que que se cortar a pessoa seja no convívio mesmo, justamente essa época de recolhimento. Então eu vejo que você tende a enjoar um pouco da outra pessoa neste mês. Essa é a realidade, principalmente se você mora com essa pessoa, né? Mas mesmo se você não mora com essa pessoa, pode ser que você enjoe assim de tanto conversar com essa pessoa, de tanto interagir com essa pessoa e você sinta a necessidade de haver aí um reajuste na relação de vocês, tá? Alguns até pensando em separação, até pensando e realmente uma coisa mais bruta, mas a maioria vai ser mais um distanciamento de rotina mesmo, né? Porque eu vejo esse cansaço, eu vejo esse, não chega a ser um desgaste, mas saturado, ficou saturado, o relacionamento ficou saturado, ficou um excesso de contato no decorrer do mês de abril, é isso que eu vejo, entendeu? E a outra parte? Eu vejo, aqui não mostra tanto a outra parte, né? Mostra muito mais essa tua atitude. O que eu vejo da outra parte é aquela questão de autoridade e também tem a situação de que eu vejo a outra parte muito mais caseira. Então isso também pode contribuir com que você se sature um pouco mais nesse sentido de relacionamento, né? Então, o que eu sinto de você para a área amorosa é um pouco isso. Você vai ter que se recolher um pouquinho mais para não enjoar muito da pessoa. Porque eu vejo a tendência a haver um certo enjoo, a haver as coisas ficarem muito no morno, como a gente fala. Não esquenta nem esfria, nem muito para mais, nem muito para menos. Entendeu? Agora, quem não se relaciona você não vai estar com cabeça para muitas questões de relacionamento, tá? Pode haver diálogo, pode haver conversas, pode haver paparicos, né? Mas eu vejo que no decorrer do mês de abril você vai precisar muito mais do que em outros meses dessa fase de recolhimento. Então presta atenção com isso, tá bom? Esse recolhimento seu, ele é necessário para sua sanidade mental, tá bom? Para você ficar em equilíbrio, aí tanto mental quanto emocional também. Bom, estas são as previsões para você.
Espero que você tenha gostado, tá? Dei várias dicas, dei várias orientações. Conforme eu falei em um outro vídeo, o vídeo que eu falo sobre o coronavírus, não está um mês fácil para todos os signos, mas tem aqui os alertas e os conselhos sobre aquilo que você pode fazer para que haja melhores situações na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Ficou faltando para você questão de trabalho, né? É assim, é porque na realidade não saiu muito a situação de trabalho para você. Eu acredito que vai haver assim uma diminuição na intensidade de trabalho para a maioria das pessoas. Por que eu falo isso? Porque eu vejo muito forte esse enjoo para o signo de Capricórnio, né? Esse enjoo de que ficou uma coisa muito restrita. Então eu acredito que o trabalho, ele, para quem já trabalha, ele tende a ser uma coisa mais enjoativa, né? A se restringir funções que te deixem mais um pouco com mais de enjoo. Quem não trabalha não está um mês muito favorável para a grande maioria das pessoas do signo de Capricórnio, né? De encontrar uma atividade aí, tá bom? Justamente porque eu vejo esse enjoo, entendeu? Bom, mas é isso. Espero que você tenha gostado. Te aguardo nos próximos vídeos com mais orientações. Mais do que nunca, todos nós precisamos de orientações por conta deste mês delicado que é o mês de abril, tá? Que Deus te abençoe e até a próxima. Bênçãos, almas queridas, almas benditas.